Então, gente, tá gravando? Bem-vindo todos aí que compareceram aqui. Hoje a gente recebe a Eline, ela vai se apresentar na cidade durante todo esse ano. Essas últimas palestras eram um pouco mais práticas, né? E a gente termina com essa de dúvida, que é uma palestra bem prática, no sentido de que é um problema que afeta a vida cristã, geralmente. Tem muitos cristãos que lutam com dúvidas, e a Eline vai falar pra gente um pouco a respeito disso. E como hoje é a nossa última palestra, né, já dá para falar que todo semestre vocês sabem que a gente faz uma premiação, quem aqui conhece o SCA, que são livros para os 3 mais frequentes, né, do semestre, quem compareceu, quem foi assíduo nas reuniões. Só que esse semestre, como ocorreu o período de pandemia, foi um pouco difícil, a gente tentou, não só por causa das dificuldades do semestre financeiras, mas também como um eixo temático, né, a gente vai premiar esse semestre só os 2 mais frequentes, o primeiro e o segundo lugar, e vão ser assinaturas daquele aplicativo The Pilgrim, né? Como está tudo sendo virtual, a gente resolveu fazer algo dessa forma, mais temática, né? Então, o primeiro colocado, aquele que foi mais frequente nas palestras, vai ganhar uma assinatura de 6 meses da Pilgrim, paga pelo SCA, e o segundo, uma de 1 mês da Pilgrim, né? Então, no dia 11 vai ter a nossa reunião final, né, de decisão de relatório desse semestre e de decisão da próxima diretoria para o ano que vem. E a gente vai premiar lá, né, revelar quem foram os 2 mais frequentes que vão receber essa premiação. Então, dito isso, eu acho que não tem. Eu vou fazer uma oração rápida. Na verdade, eu vou pedir para a Carol orar aqui antes da gente começar. E a Eline já engata a palestra dela. Vai lá, Carol. Ok, oremos. Senhor Deus, obrigada por estarmos reunidos aqui, Pai, neste momento. Hoje, que é a última palestra da SCA, estamos alegres porque, mesmo em meio às circunstâncias em que vivemos, o Senhor permitiu que estivéssemos, Pai, trabalhando durante todo esse período com esse tema tão relevante para as nossas vidas, Pai. Abençoe a vida da Eline, que o Senhor possa direcioná-la a estar falando aquilo que o Teu Espírito Santo colocou no coração dela, Pai, e que seja um momento construtivo para cada um que aqui está e para aqueles que ainda vão chegar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Vai lá, Eline. Então, primeiramente, bom dia aí para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou e está com a barriguinha cheia. Infelizmente, não posso dizer boa tarde, então, bom dia aí para vocês. Bom, hoje a minha palestra... peraí, todo mundo me conhece? Eu não sei, então eu vou me apresentar. Bom, sou Eline, sou estudante de jornalismo na UNB e participo da SCA desde 2018, mais ou menos, que foi quando eu entrei. E esse semestre aí, a gente falando sobre felicidade, o Vitor disse que eu prometi que essa seria a melhor palestra, mas eu já tenho minhas dúvidas, olha só. Mas eu espero que Deus fale no coração de vocês. Se não tiver nenhuma novidade, que pelo menos relembre de algumas questões importantes sobre esse tema que é tão relevante na nossa vida. Então, a partir disso, vamos começar aí. A sombra de uma dúvida. Eu coloquei esse subtítulo, que é possível encontrar o lado mais ensolarado da dúvida. Começar com um poema que eu achei muito bonito e ele é muito introspectivo. Ele é do Lord Tennyson, que foi um poeta no período vitoriano, lá na Inglaterra, entre 1850 e 1880. E o pai dele era um pároco anglicano, se eu não me engano. Então, ele aborda algumas temáticas religiosas. E nesse poema, especificamente, ele trata de uma história sobre um velho sábio que se encontra com um de seus discípulos. E isso muito tempo ainda antes de Cristo. E esse discípulo dele tem nas mãos um pergaminho em que ele fala sobre a origem de todas as coisas ser desse tal inominável. Esse inominável, no caso, a gente interpretaria como Deus. Então, ele põe uma série de dúvidas e o sábio fica refutando ele. Ele fala que a gente não pode provar o mundo em que vive, ele não pode provar que é apenas um corpo, que ele é só um espírito, que ele é o corpo e um espírito, ele não pode provar que ele é mortal, que ele é imortal. Então, em meio a
todas essas questões da dúvida que cercam a vida desse jovem aprendiz do mestre, o mestre fala para ele bem assim: não é nada digno de prova que possa ser provado, nem ainda refutado. E ele conclui: portanto, seja sábio, apegue-se sempre ao lado mais ensolarado da dúvida, e apegue-se à fé, além das formas de fé. E é justamente sobre isso que eu quero tratar hoje. Muitas vezes a gente vê pregações, a gente lê livros em que fala sobre a temática da dúvida de uma perspectiva que nem sempre está correta, ou às vezes ela deixa algumas lacunas. E a dúvida na vida do cristão, ela não é necessariamente algo ruim. A gente tem que ver qual é esse lado mais ensolarado da dúvida, justamente para a gente sair dessa sombra que pode nos levar a uma série de questões, que eu vou abordar aqui também, e tentar buscar respostas também nos lugares certos. Primeiramente, vou colocar aqui uma definição de o que é a dúvida. Eu peguei no dicionário Aurélio, peguei do dicionário mesmo que eu tenho aqui em casa, e existem esses 3 conceitos. Primeiro é ter ou mostrar dúvida sobre, segundo, não acreditar, e o terceiro, que é o que eu vou, é a definição da dúvida que eu vou tratar aqui, que é estar ou mostrar-se indeciso ou desconfiado. Porque na vida do cristão, se você não acredita ou se você não crê, você não é um cristão de verdade. Então, começando esse ponto de partida, a gente tem-se que a dúvida para o cristão, ela é muito relacionada a estar indeciso ou desconfiado sobre alguma premissa ou sobre algum fato que é apresentado. Existem tipos de dúvidas que são comuns aos seres humanos. E eu peguei essas definições, a base delas, de uma palestra do Guilherme de Carvalho, na Labri, em que ele aborda três tipos de dúvidas que são comuns, só que ele traz na perspectiva da vida cristã. Eu vou tratar de uma maneira mais geral, de como todos nós, seres humanos, temos vários tipos de dúvida, claro, não existem só esses 3 tipos, mas ao longo da nossa vida, essas vão ser as dúvidas mais relevantes. E a primeira delas é a dúvida intelectual, que ela é muito comum para crianças. Então, quando você está ali se desenvolvendo, quando você está conhecendo o mundo, formando suas capacidades cognitivas, intelectuais, você tem uma certa curiosidade que te leva a duvidar das coisas que acontecem ao seu redor, a duvidar das pessoas. Então, tem aquela fase de perguntar: mas por que é assim? Não, mas por que não é desse jeito? Mas por que fulano é desse jeito e o irmão dele não é? Então, essas dúvidas são importantes para que a gente cresça, para que a gente adquira maturidade e consiga pensar com os nossos próprios fundamentos, que a gente consiga se desenvolver intelectualmente e racionalmente, pensando como um indivíduo e analisando e associando fatos que a gente já sabe comparados com outros que a gente vai julgar verdadeiros ou falsos, ou não, isso não é tão bom assim. E dentro do próprio contexto acadêmico, dentro das universidades, nós somos instigados a termos dúvidas intelectuais. Nas nossas áreas de especialidades, é muito comum nós termos essas dúvidas sobre textos que nós lemos, ou sobre alguma aula. Se algum professor fala alguma coisa que você não entende, você vai levantar a sua mão, vai perguntar se é assim, e isso é natural. Esse é o tipo de dúvida que faz a gente crescer e amadurecer. O segundo tipo de dúvida é a desconfiança. E ela é muito ligada às experiências que a gente tem, principalmente experiências ruins. Ela está muito relacionada a duvidar de argumentos que as pessoas usam, e ela é muitas vezes motivada pelo próprio medo, ou pelo pessimismo. Ela pode ser um reflexo também da falta de fé em uma pessoa, pode ser falta de fé em algo específico. E é muito importante a gente tratar disso como algo mais ligado às nossas experiências em si. Essas dúvidas podem surgir porque você já teve alguma experiência ruim com algo, ou você não está acreditando muito nas provas que uma pessoa está te mostrando, você fica desconfiado. É uma dúvida natural também. E existe também a dúvida existencial, que é muito relacionada
a sua introspecção. Então, ela está ligada a valores que nós temos ao longo da vida, valores que às vezes nós carregamos desde o berço, relacionados à nossa criação, e são dúvidas que a gente tem sobre si, são dúvidas que a gente pensa sobre a nossa vida de modo geral, e elas não necessariamente vão ser externadas, então podem ser dúvidas bem íntimas, e que você não mostra para ninguém que você tem elas, mas que elas podem afetar a sua vida de um jeito tão grande quanto os outros tipos de dúvida, que é a desconfiança e a dúvida intelectual. E só retomando um pouco aqui, o que eu acho interessante é que esse primeiro tipo de dúvida, que eu falei como se fosse uma boa dúvida, o próprio Guilherme de Carvalho, na palestra dele, coloca como uma boa dúvida, é interessante pensar que o próprio Jesus usou muito do artifício da dúvida intelectual para instigar, principalmente ali os fariseus, os mestres da lei, a assumirem que eles não eram os donos da verdade, como eles acreditavam ser. Então, tem até uma passagem, se eu não me engano, em Marcos, que ele coloca, ele está conversando com os fariseus, e aí ele fala assim, não, mas em nome de quem que você faz essas coisas? Ele, vocês não sabem? Então eu também não vou responder. E eu acho muito engraçado, assim, mas é um tipo de dúvida que possivelmente poderia levar aqueles homens a buscarem mais conhecer quem era esse tal Messias, quem era, eles não acreditavam na figura do Messias, né? Ainda, como Jesus. Mas quem era esse tal de Jesus, que se dizia ser o Filho de Deus? Então, essa dúvida intelectual é muito recorrente, todo o evangelho ali, eu creio que até depois, a gente vê o contexto ali dos cristãos judaizantes, depois perguntando sobre circuncisão, tudo mais. Então, esse tipo de dúvida, ele nos leva a amadurecer e a criar mais independência para pensar por si mesmo. Agora, o que não é a dúvida para nós que somos crentes? É muito importante frisar isso, porque não sei se vocês já tiveram esse problema de confundir questões de dúvida como sendo um problema estritamente associado à incredulidade ou ao ceticismo. Então, a incredulidade ela é uma escolha, ou são práticas que vão te levar, são escolhas progressivas que te levam a descrer em Deus e nas suas promessas. O próprio John Piper, ele tem aquele livro sobre lutar contra a incredulidade, e ele dá uma definição aqui de que ela é a falta de confiança nas promessas de Deus que sustenta a nossa obediência radical no futuro. Então, a incredulidade é você deixar de confiar nas promessas de Deus, é você deixar de depositar a sua fé, sua esperança nele. Enquanto isso, o ceticismo é uma decisão deliberada. Então, por mais que você tenha provas de que aquilo ali é real, de que aquilo ali é como é apresentado, a pessoa bate o pé e ela duvida daquilo. Então, é muito relacionado a uma questão de princípios, uma questão de experiências. Assim como eu falei da desconfiança, ela é muito motivada por experiências negativas que existiram. E o Alistair McGrath, que é um professor da Escola Real de Londres, se eu não me engano, ele é um teólogo, ele tem um livro chamado Como Lidar com a Dúvida sobre Deus, sobre você mesmo, este livro aqui, que até é muito legal, eu estava conversando com o Peter ali no início da palestra, sobre como ele é bem introdutório para essa questão da dúvida. E esse livro foi escrito após umas palestras dele, se eu não me engano, e ele dá esse conceito de dúvida como um convite para crescer na fé e no entendimento, e não algo que deva nos levar ao pânico ou à preocupação. E ele compara a dúvida a uma dor de crescimento. Fala que na vida do cristão, ter dúvidas, elas vão surgir e elas têm que ser um convite para nós estarmos sempre crescendo, buscando e se alimentando da palavra de Deus, e não o contrário, não você descuidar. Agora, tipos de dúvida que podem surgir para nós que somos cristãos. Primeiro tipo de dúvida... sim, eu não vou tratar dessas dúvidas e como resolvê-las, eu só vou expor mesmo, falar sobre esses tipos de dúvida e como elas podem se apresentar na nossa caminhada cristã. Dúvida sobre Deus,
sobre ele estar presente, sobre ele cumprir suas promessas. Existem também dúvidas sobre Jesus Cristo, se ele existiu, se ele era mesmo Filho de Deus, se ele ressuscitou. Dúvidas sobre o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito, como ele age em mim, como eu posso sentir ele na minha vida. Existem dúvidas também sobre o Evangelho, e aqui creio que até a gente pode acrescentar dúvidas sobre a própria Bíblia, porque tem gente que diz que não, mas a Bíblia não foi totalmente inspirada por Deus. Existem vários tipos de heresias sobre essa questão que são motivadas justamente pela dúvida. Então, se tudo não for invenção humana, qual é a relevância do Evangelho hoje? Como eu posso acreditar na veracidade da Bíblia? E o último tipo de dúvida, claro que também não é o último literalmente, mas é o último que eu vou apresentar aqui, é o tipo de dúvida sobre si como cristão, que tem muito a ver com a dúvida existencial que eu apresentei inicialmente, que é comum a todos nós que somos humanos, que antes de sermos cristãos, nós somos seres humanos. Então, essas dúvidas, elas estão muito presentes na vida de pessoas, principalmente recém-convertidas, que como saber se eu fui salvo? Que até o Cordeiro apresentou na palestra dele, na semana passada. Como os meus pecados foram perdoados, eu tenho direito à vida eterna, a minha fé é verdadeira. São questões suscitadas e válidas para uma pessoa que está começando a caminhada dela, uma pessoa que talvez não tenha o conhecimento que ela deveria ter. Então, esses tipos de dúvidas são sim importantes de serem apresentadas e postas ali explicitamente. E antes de tentar resolver elas sem saber de onde que elas surgiram, é muito importante a gente pesquisar quais são as raízes dessas dúvidas. Como todo grande problema na vida, antes de começarmos a tratá-lo, nós temos que ver por que ele surgiu, de onde que ele vem, qual é a raiz daquilo, para você tentar resolver aquele problema da raiz e não do caule, né? Se você tem planta, acho que dá para fazer uma analogia legal. Mas essas são as 4 raízes que eu coloquei aqui para apresentar durante a minha palestra, e eu vou desenvolver os meus argumentos sobre essas raízes, a fim de que, se vocês também têm algum problema com dúvidas, ou que vocês conheçam alguém que luta contra o problema da dúvida, vocês possam ter isso um pouco mais claro. E também não são só essas raízes, mas creio eu que sejam as mais pertinentes nas nossas vidas hoje e que se apresentem com mais relevância. Então, tem a falta de conhecimento, tem a fé superficial, a lembrança do pecado e as preocupações, e também as influências externas. A falta de conhecimento, para mim, é o tipo de dúvida mais saudável que nós temos que ter como cristãos, porque ela é uma dúvida semelhante àquela dúvida intelectual. Então, quando você não conhece as coisas, você está duvidando porque a sua dúvida, de fato, é legítima. Você precisa aprender sobre aquele assunto, você precisa conhecer. Então, você está desprovido daquele conhecimento, mas você não está necessariamente em pecado. Você não necessariamente está sem fé. Então, como eu falei um pouco antes, os próprios cristãos ali no início, eles tinham muitas dúvidas, porque alguns deles eram pagãos, outros eram judeus, e eles estavam acostumados com a vida deles antigamente, e não sabiam bem como proceder. Então, existe a questão dos judaizantes, por exemplo, a gente precisa ser circuncidada, precisa cumprir ainda a lei de Moisés. E para as pessoas que eram pagãs, mas como eu me visto, como eu vou prestar culto, como eu vou me portar perante a sociedade. Então, essas dúvidas surgiam, de fato, porque eles não tinham conhecimento. E, como eu apresentei aqui, semelhante à dúvida intelectual. Então, uma pessoa que é desprovida desse conhecimento pode ser levada a buscar mais de Deus e aumentar a fé dela com base nisso. Com base nessas dúvidas, elas vão levar a conhecer mais. E são, de fato, uma oportunidade para que a pessoa amadureça e cresça na sua fé. Existe também a fé superficial.
Creio que em palestras, em livros, em muitas pregações até que nós vemos sobre a dúvida, ela é apontada como o principal motivador da dúvida na vida cristã. E eu comparo aqui, vou até ler um pouquinho, porque é um trecho bem rapidinho, que é a parábola do semeador, e é quando Jesus fala que essa pessoa é semelhante à semente que caiu em um solo rochoso. Então, aqui. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E aí, nos versículos 20 e 21, ele vai explicar. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, indo chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, essa fé superficial, ela é tratável, sim, mas ela exige muito cuidado, porque existem também vários motivos para uma pessoa desenvolver uma fé, na verdade, não desenvolver uma fé tão forte quanto ela deveria ser. Então, existem pessoas que se convertem e que já carregam dúvidas que elas tinham antes dessa conversão e acreditam que quando elas forem para a igreja, quando elas se converterem, elas vão do nada desaparecer. Elas acham que essas dúvidas serão mitigadas de um dia para o outro. E não é bem assim. Às vezes a pessoa passa anos na igreja, mas ela não tem um aconselhamento que permite que ela tire essas dúvidas, que elas sejam respondidas da maneira certa. E ela vai as carregando e essas dúvidas podem até levar a pessoa a pensar que ela nem de fato se converteu. E também, para nós que somos cristãos, pode ser uma ausência do exercício das disciplinas espirituais. Então, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não jejua, ela vai sim ter uma fé mais enfraquecida. Até o Tozer tem um livro em que ele fala sobre a fé superficial e ele trata a questão do comodismo. Ele fala que nós que somos cristãos, às vezes, temos esse raciocínio, esse pensamento de que nós somos salvos. Então, estou salvo mesmo, então beleza. E a pessoa fica desleixada com as disciplinas espirituais e essas dúvidas podem surgir na mente dela para inquietá-la, para tirá-la ali do foco. E se ela se deixar levar, ela pode até mesmo cair na fé mesmo, assim, deixar de acreditar nas promessas de Deus e ter uma fé bem água com açúcar, que é o próximo ponto. A definição é do C.S. Lewis. E é aquele cristianismo em que não existe pecado, não existe salvação, Deus é bom, todo mundo vai para o céu. E acho que ele se relaciona até mesmo ao deísmo moralista terapêutico, que já foi falado em algumas palestras anteriores, que é essa questão de, Deus é bom para mim na hora que eu estou passando por algum problema, oro a Deus, eu peço ajuda para Ele, mas Deus tem que satisfazer as minhas vontades. Não existe esse negócio de pecado, posso fazer o que eu quiser. E claro que dentro do cristianismo, de fato, uma pessoa que é cristã e que lidar com isso, às vezes isso é presente na igreja dela e ela acaba sendo influenciada por esse cristianismo água com açúcar. E as perguntas vão surgindo e ela não sabe como responder. E ela continua e vai carregando essas dúvidas ao longo da jornada dela, ao longo da caminhada dela como cristã. E o último tipo de resquício dessa fé superficial, é mais presente na Bíblia, que é a conversão que é baseada em experiência. Ou às vezes a própria andar com Deus e essa necessidade que a pessoa tem de estar sempre sentindo e vendo e presenciando ali o agir de Deus na vida dela, e tudo tem que ser fogo, tudo tem que ser aquela presença bem intensa, e quando a presença ali se ausenta, não é se ausenta de fato, mas se ausenta dessa experiência pela qual a pessoa passou, ela sente que Deus a abandonou, que Deus talvez não esteja mais com ela, e que talvez ela não seja mais salva.
Então, esse tipo de dúvida que pode surgir relacionada a essas experiências que a pessoa tem, podem ser um sintoma também da fé superficial. E coloquei aqui essa referência a Marcos 9:24, que é quando Jesus cura aquele rapaz endemoniado, e o pai dele, ele chega e fala: me ajuda com a minha falta de fé. Eu creio, mas me ajuda. E essas pessoas que reconhecem isso, que elas precisam continuamente dessa revelação de Deus na vida delas, e que sem isso elas começam a duvidar da presença de Deus, começam a duvidar do agir de Deus, do Espírito na vida delas, elas têm que tomar essa posição de falar: me ajuda com a minha falta de fé. E aqui temos o exemplo clássico, essa pintura belíssima do Caravaggio, em que ele fala sobre a incredulidade de Tomé. Eu chamo isso de complexo de Tomé. Essas pessoas que podem estar andando ali há muito tempo, mas se elas não estiverem vendo, se elas não estiverem sentindo, elas vão duvidar. E Tomé era um caso muito agudo disso. Ele andou 3 anos ali com Jesus, foi um dos primeiros discípulos, e quando os outros discípulos falam que viram Jesus ressuscitado, ele não acredita. E ele fala assim: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E aí Jesus, quando ele chega e volta para os discípulos, ele fala: põe aqui o dedo nas minhas mãos, chega também a mão e põe-no do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. E Jesus refuta ele: por que você me viste e você creu? Então, bem-aventurados são os que não viram e creram. E essa palavra incrédulo, no grego, no original, em que a Bíblia foi escrita, é essa palavra apistos. E o que eu achei interessante é que, claro, Jesus não estava falando em grego com os discípulos, mas o fato dessa palavra ter sido escrita na Bíblia, ela pode ser usada como um jeito de definir os pagãos. Porque no modo ativo ela designava uma pessoa que era descrente, que não tinha fé cristã. Os cristãos eram usados dessa forma. Mas ela era especialmente usada para falar sobre os pagãos. Então, a conotação que existe no texto é que, poxa, Tomé podia ser que nem um pagão, ele estava agindo como um pagão, que só estava acreditando no que ele via, mas não tinha fé suficiente para acreditar que o mesmo Jesus que fez tantos milagres tinha ressuscitado. Existe essa frase, essa citação que eu peguei de Pascal, mas o Kondek fez um apude dele. Se Deus se revelasse ao homem constantemente, não haveria qualquer mérito em crer nele. E se ele não se revelasse jamais, haveria pouca fé. Mas ele esconde comumente e se revela raramente para aqueles que querem engajar a seu serviço. Esse estranho segredo do qual Deus retirou-se, impenetrável à vista dos homens. Ele permanece escondido sob o véu da natureza, e quando foi necessário para que aparecesse, ele ainda se escondeu mais, cobrindo-se de humanidade. Ele era muito mais reconhecível quando invisível do que quando se tornou visível. E, de fato, nos próprios evangelhos a gente presencia isso. Os judeus, eles tinham aquela fé em Deus, mas quando o Messias tão aguardado, de fato, chegou à Terra, eles não quiseram reconhecer. Então, aquele Deus que estava distante para eles era mais crível do que a própria figura do Messias Redentor, que tinha finalmente vindo à Terra para salvar os homens dos seus pecados e redimir Israel. E a próxima raiz que eu trago aqui é a lembrança do pecado. Coloquei essas duas referências, a primeira é do Salmo 51 e a segunda é de Efésios 2. E essa raiz, ela está muito associada à pessoa que crê que a salvação é boa demais para ela. Então, é aquela pessoa que sabe o tanto que ela pecou, ela reconhece tanto o tamanho e a sujeira dos pecados dela, e ela tem dúvidas sobre a salvação dela, ela tem dúvidas
se Deus realmente a limpou dos seus pecados, se ela realmente é salva. E tem muita relação com a questão que as pessoas trazem também da sua vida anterior. E o salmista, ele põe aí no Salmo 51, ele vai expondo os pecados dele, mas em vez dele duvidar que Deus o ama, em vez dele duvidar que Deus está presente com ele, ele pede a Deus, ele implora: Deus, tira os meus pecados, torne-me mais puro, mais alvo do que a neve. E ele faz uma série de declarações ali, pedidos para Deus, porque ele reconhece que ele nasceu em pecado, a mãe dele o concebeu em pecado. E é muito interessante nós vermos essas dúvidas que podem surgir como um efeito de que, de fato, cada vez mais que nós temos consciência do nosso pecado, mais nós necessitamos da graça de Deus. E lembra aqui até mesmo dessa passagem, né, em que Paulo fala que pela graça nós somos salvos. E isso tudo mediante a fé. Nós nunca seríamos capazes de nos redimir dos nossos pecados. Então, se você tem alguma dúvida em relação à sua reconciliação com Deus, se você tem dúvida se você foi de fato justificado ali por meio da cruz, saiba que nenhum homem jamais seria digno de alcançar a salvação por si mesmo. Mas Deus, por meio de Cristo, nos reconciliou com Ele e nos limpou dos nossos pecados, jogou cada um deles no mar do esquecimento. E Lutero, eu lembrei das 95 teses, eu tenho um livrinho aqui com cada uma das teses, e o que eu acho interessante é que durante o período da Reforma, ali, no início, ele contestava muito esses dogmas da igreja, principalmente a questão das indulgências, da venda de indulgências. Porque o pessoal da igreja, eles falavam para as pessoas que elas iam passar menos tempo no purgatório, quanto mais indulgências elas comprassem. E o Lutero coloca em uma das teses dele que todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, e esse perdão pertence mesmo sem breve de indulgência. Ou seja, se você tem consciência desse pecado, e você está arrependido e você pede perdão, você não precisa duvidar, Deus te perdoa. Deus já fez isso na sua vida. Você pode descansar. Juntamente com a lembrança do pecado, existem as preocupações. E a preocupação, ela rouba a sua paz e rouba o seu tempo. Ela é você se ocupar anteriormente àquilo acontecer. E essas dúvidas, motivadas pelas preocupações, na vida do cristão, estão presentes quando a pessoa se pergunta: mas como vai ser a segunda vinda de Cristo? Será que eu vou para o céu? Nossa, se eu não estiver preparado. Então essas preocupações vão comendo a pessoa viva, vão tirando a felicidade, vão tirando a paz dela. Ela não consegue pensar em outra coisa que não seja isso. E ela pode ser tanto a causa de uma dúvida quanto a consequência. Então, coloquei ela como uma raiz porque, de fato, ela pode se apresentar mais constantemente como um motivo para surgir a dúvida. Mas na Bíblia, o próprio Jesus, ali no Sermão do Monte, ele fala: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Ele fala: por mais que vocês tenham ansiedades, por mais que vocês se encham de preocupações, você não pode acrescentar nem um palmo a mais na sua vida, você não pode acrescentar nem um milímetro que seja. Então, dúvidas que possam surgir por causa de preocupações também não são dignas de ganhar essa importância tão grande na vida. E agora, deixa eu só ver o horário aqui. E agora, a outra raiz que eu vou abordar são as influências externas. E é aqui que, para mim, o negócio fica interessante, porque diariamente nós somos bombardeados pelas influências que nos cercam, influências de pessoas que não são cristãs. E essa primeira influência externa que nós temos muito nitidamente é a questão da sociedade, especialmente a sociedade ocidental.
Bom, não sei, talvez oriental também, para quem curte anime, essas coisas, mas como eu sou ocidentalzinha mesmo, eu sei um pouco mais sobre a sociedade ocidental. E a sociedade ocidental é fundamentalmente formada por esses 3 princípios, esse tripé de ciência, filosofia e religião. E ao longo de toda a história da sociedade ocidental, a gente vê como um sempre esteve relacionado ao outro, e principalmente o conceito de felicidade sempre muito ligado à sabedoria. E aí eu vou colocar uma frase do Aristóteles, que ele fala que a dúvida é o princípio da sabedoria. Então, se você tem uma dúvida, você um dia vai tornar-se um sábio. E, consequentemente, a pessoa que é sábia, ela é feliz. E nós vamos ver que não é bem assim. Mas, ao longo da história, a gente vê a origem da ciência mesmo, tem essa ligação, né, com a filosofia. Então, inicialmente, existia uma preocupação metafísica ali na Grécia Antiga, e Tales de Mileto inaugura a escola jônica como forma de você encontrar na própria natureza explicações para fundamentar a realidade. Então, você começa duvidando ali do mundo ao seu redor, e por meio do próprio mundo natural, você vai obtendo suas respostas. E os primeiros filósofos tinham essa necessidade de um arquê, e existe até uma dúvida sobre qual era a verdadeira arquê, que era o ponto de partida para essa explicação do mundo de maneira mais racional, porque na época o que predominava era o pensamento mitológico. Então, se chovia era porque Zeus estava chorando, se o mar estava agitado era porque Poseidon estava furioso. E o Logos é oposição a esse mito inquestionável. O Logos, eles trazem como uma tentativa de explicar as coisas de maneira racional, de trazer questões, trazer dúvidas e tentar fundamentar verdades a partir de discussões, a partir de contestações. E ao longo do tempo foi alterando quais eram essas arqués. E o Protágoras, ele coloca a arquê dele como homem. Então o homem se torna a medida de todas as coisas. E posteriormente esse pensamento dele vai ser retomado no período renascentista humanista, e ele coloca o conhecimento como algo que depende das circunstâncias e algo variável. Assim, eu sei que não é dessa maneira, mas imagina só você tomar literalmente um homem como medida das coisas. Gente, existem homens que são maiores que outros, existem homens gordinhos, existem homens magrinhos, existem homens baixos, altos, e enfim, sei. Não quero contestar nada da filosofia de Protágoras, mas esse pensamento é um pouco muito distorcido. E chega Sócrates ali para ser um divisor de águas na filosofia, e ele rompe com esse questionamento fundamentalmente metafísico e traz a questão do refutamento da doxa, que era o senso comum. Então, ele parte da premissa de que nós não sabemos aquilo que pensamos saber. Ou seja, a sua reflexão, ela é individual e ela vem das suas experiências. Então, o que você julga ser verdadeiro pode não ser tão verdadeiro quanto você pensa, mas você acredita que aquilo é verdadeiro porque você passou a sua vida inteira acreditando naquilo. Então, toda a questão dele, toda a filosofia dele é baseada nesses diálogos aporéticos, que são constante indagação, constante discussão e, por conseguinte, constante dúvida sobre o que as outras pessoas consideram ser verdade. E essas indagações dele são sempre inconclusivas, então ele nunca vai encontrar uma verdade de fato e continua, dá sempre continuidade a essa dúvida permanente. Platão depois segue, aprimora esse pensamento. Não sei se vai dar tempo de eu falar sobre tudo, sobre Platão, mas para ele a experiência, o racionalismo ele é essencial para tomar decisões. Partindo muito do princípio do próprio Sócrates. Ele fala que
essas decisões estão sendo tomadas por uma série de valores que nós trazemos, mas que nós não temos ativados na nossa mente. E não sei se era influência pelo fato da mãe dele ser parteira, mas ele fala que essas ideias, essa inteligência, esse intelecto, ele deve ser nascido, deve ser um parto mesmo das nossas ideias, para que nós possamos obter esse conhecimento, chegar a esse conhecimento. Então, o conceito dele de felicidade era como o resultado de uma vida que era dedicada a esse conhecimento progressivo e que, consequentemente, levava a pessoa a atingir esse ideal do bem e, consequentemente, existe uma relação entre o conhecimento, a prática do bem e a felicidade. Então, você duvida, você vai buscar conhecimento. Com esse conhecimento, você vai começar a praticar a bondade. E quando você estiver praticando essa bondade, você vai se tornar uma pessoa feliz. Então, percebam como isso está tão relacionado no pensamento ocidental. O Platão, que foi um dos grandes e mais notáveis filósofos que até hoje, no próprio cristianismo, existem correntes neoplatonistas, e esse pensamento dele é muito carregado para o nosso mundo contemporâneo. Aristóteles ele vai falar mais especificamente sobre a felicidade, ele traz a ética das virtudes, e eu até relaciono um pouco com aquela primeira pergunta ali do catecismo, que é qual é o fim principal do homem, e ele coloca que a felicidade é o fim do homem, que é alcançado pela virtude da justiça e da ética. Então, o homem feliz é aquele que age de maneira racional, que visa ser virtuoso. Ele também dialoga muito com essa questão da relação entre a sabedoria e a felicidade, mas ele relativiza. Então, à medida que o homem vai alcançando mais as virtudes, o parâmetro dele de felicidade também vai aumentando. E ele tem que sempre buscar aquele parâmetro mais alto, está em outro patamar. Depois vem Plotino, bem depois mesmo, isso aí já acho que nos anos 200, se não me falha a memória, e ele tem uma interpretação, ele segue até uma interpretação neoplatonista sobre a questão do mundo, como interpretar o mundo, e ele divide ali a realidade na ótica do uno perfeito, que é aquele que criou tudo, e até dá fundamento à questão da criação do nada, ou seja, ele criou as coisas do nada, não coloca o nome como sendo Deus, mas a gente interpreta como Deus, porque aquele uno, aquela divindade perfeita, ela não é afetada por nada. Então, ele é como um sol, um astro solar, um grande astro, e todas as coisas são como emanações dele. Então, todas as coisas que nós temos vêm dessa divindade que é perfeita. E tudo que nós temos são fragmentos. Então, ele coloca a questão do uno como sendo aquele ser perfeito, inalcançável. E existe a questão do intelecto e da alma do mundo. O intelecto é aquele ser que contempla o uno. E a alma do mundo, eu não consigo entender certinho como é. Então, o que eu entendo da alma do mundo é como se fosse um ponto de partida do intelecto, para tentar compreender o uno e as coisas que estão ao redor. E a felicidade, para Plotino, era atingida justamente pelo equilíbrio dessa consciência racional e da contemplação, que ele chama de eudaimonia. Então, a contemplação do uno, daquela divindade, daquele ser que é infinito, que é imutável, e com o seu intelecto, com a sua contemplação, com a sua introspecção, através da alma do mundo, você consegue alcançar esse estado de felicidade. Gente, eu não sou da área da filosofia, então, se eu falar alguma besteira, vocês também podem me contestar. E ali no período inicial do cristianismo, nos primeiros séculos, nós temos
a filosofia cristã nascendo, principalmente ali na escola de Alexandria, com o neoplatonismo. Você tem uma série de filósofos que vão abordar o cristianismo, a ortodoxia cristã, sobre essa perspectiva baseada em Platão. E o que eu acho interessante é que existiam até algumas figuras ali no cristianismo que elas não queriam conciliar o cristianismo com qualquer tipo de filosofia. Então, aos poucos, isso foi entrando mais na história da igreja, mas inicialmente existia também esse conflito entre a fé e a razão. E isso é muito claro nos concílios, a gente vê como a questão de algumas dúvidas possíveis aos cristãos vão surgindo, e como por meio dos concílios que existiram ao longo da história da igreja, essas dúvidas foram sendo respondidas, ou pelo menos houve a tentativa de responder certas dúvidas com um embasamento bíblico, um embasamento que embebe mesmo da palavra de Deus, que é a revelação que nós temos. E Agostinho, ali na Idade Média, ele apresenta algumas dúvidas sobre a vida humana e a vida cristã e a interpretação que nós temos de Deus. E até no NVC a gente está trabalhando agora o livro Confissões de Agostinho, e é interessante como ele aborda essa questão. Como pode a mente humana, que é mutável e falha, atingir a verdade eterna e imutável? E tem esse trecho do primeiro livro em que ele coloca: a ti louvo o homem este que nada é além de uma partícula da tua criação, que carrega sobre si sua mortalidade, prova do próprio pecado e de que tu resistes aos orgulhosos. Contudo, o homem o louva a ti. Homem este que nada é além de uma partícula da tua criação. Tu nos fizeste para si mesmo, e o nosso coração estará inquieto até que repouse em ti. E às vezes as dúvidas podem surgir porque o nosso coração não está de fato o nosso coração não está de fato repousando em Deus. Ele continua inquieto, sempre em busca de respostas. Mas às vezes tudo que nós devemos fazer é confiar e descansar no nosso Deus. E continuando, na Idade Moderna, a gente tem o Renascimento, que retoma a afirmação de Protágoras, que o homem era a medida de todas as coisas. Existe um rompimento ali com o pensamento teocêntrico. E existem questionamentos também acerca do universo. A gente vê ali o período que a ciência começa a aflorar com mais intensidade. Então, são reforçados esses questionamentos sobre o homem, sobre a sociedade, e os dogmas da igreja, até mesmo eles que eram considerados inquestionáveis, as pessoas começam a duvidar: será que isso é verdade mesmo? E Lutero traz uma reforma, a questão dos solos, ele coloca ali para refutar o que a Igreja Católica, o que a Igreja Romana fazia na época. E ele coloca assim que o homem, ele tem suas próprias faculdades mentais. O homem consegue pensar por si. E ele tem que ter acesso à palavra de Deus para que ele tire essas dúvidas. Às vezes a igreja acabava sendo uma pedra de tropeço ali para essas pessoas que queriam, mas elas não conseguiam tirar as dúvidas dela. Então, ele coloca que esse conhecimento de Deus, ele provém da palavra. Então, nós só podemos conhecer de fato quando nós temos acesso à palavra. E coloquei essa referência de Romanos 1,17, que fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Então, é muito importante pensar em como essas dúvidas, na época, elas eram muito motivadas pela própria falta de conhecimento. E aí, com a Revolução Científica, tem a análise dos fenômenos, o critério da observação, experimentação, verificação de hipóteses, eles retomam o argumento metafísico e, novamente, é o período em que aflora, né, as ciências. E aí nós temos a figura de Descartes e Pascal. Isso aí, claro, bem depois da época da Reforma. Mas Descartes, ele tem aquela famosa frase do penso, logo existe. Logo existe. E ele coloca como fato a gente duvidar de tudo, menos da dúvida. E aqui eu vou colocar aqui um comentário que eu li,
que é justamente no grau máximo da dúvida que Descartes encontra a sua primeira verdade inquestionável. Enquanto duvido de tudo, não posso duvidar que esteja duvidando. Eu sou algo que duvida, sou algo que pensa na dúvida, sou algo que existe por pensar. Se penso, logo existo. E ele coloca essa questão da dúvida metódica de maneira tão abrangente, que ele começa a duvidar, a tentar explicar até mesmo Deus por meio da razão. Então, ele coloca a questão da existência de Deus dentro dessa dúvida metódica como uma tentativa de explicar racionalmente a existência de Deus. Enquanto isso, Pascal, ele grande matemático, né? Acho que o pessoal das exatas estuda mais Pascal, mas ao mesmo tempo que ele era um grande matemático, ele também era um grande teólogo. E ele afirma que a razão, assim como os sentimentos, é capaz de nos enganar, porque ela é limitada também. A nossa razão, por nós sermos limitados, consequentemente a razão também é limitada. E Deus não pode ser explicado por ela, Deus só pode ser explicado pela fé. E pensem, gente, um grande matemático falar uma coisa dessas, ele tinha essa convicção de que nem tudo a gente pode explicar pela razão. E Deus, a gente explica Deus com fé também. Você não pode tirar a parte sobrenatural ali, o agir de Deus como uma figura divina e tentar equiparar ele às coisas que nós temos aqui no mundo natural e que são explicadas de maneira racional. E aí já no século XVIII, a gente tem Kant com essa famosa obra dele, que é O que é o Esclarecimento. E na filosofia dele, ele coloca que a felicidade é o resultado de uma vida que é guiada por uma racionalidade independente. Ele coloca que a maturidade intelectual, né, essa racionalidade independente, em que você é capaz de pensar por si só. E a pessoa que alcança a felicidade, ela age conforme os preceitos do imperativo categórico, que era o fundamento dele para falar de que você tem que agir de modo como se tudo que você fosse fazer fosse tornar uma lei universal. Então, a questão da felicidade dele era muito nítida, uma questão moral. E no século XVIII são inauguradas algumas questões sobre o papel do homem. Após a Revolução Francesa, a gente tem esses questionamentos sobre a própria existência de Deus, então é um período em que o ateísmo é fortalecido. E o século XIX começa a consolidar o pensamento científico que nós temos hoje. E a razão humana é usada como uma bússola para o progresso. A gente tem várias correntes, tem corrente hegeliana ali, nesse período em que fala que a racionalidade leva ao progresso, entre outros. E ali no final do século XIX, no século XX, existem uma série de fatores que vão contribuir para dar uma maior visibilidade das correntes existencialistas e nihilistas, né, representadas por Nietzsche, um grande expoente, e ele vai falar, né, ele vai contestar com ironia alguns conceitos, como Deus, como pecado, como paraíso, e na filosofia de Nietzsche ele coloca que para o homem se tornar o super-homem, a figura do super-homem que ele coloca, ele tinha que se despir desses conceitos, porque eles eram como uma esperança vazia, criadas por homens fracos e para homens fracos. E com base nisso, eu lembrei até daquela frase do Marx, que fala que a religião é o ópio do povo. Então, é muito nítido como esses homens, e principalmente ali na corrente nihilista, eles viam a figura de Deus como sendo uma criação do homem, porque ela alimentava ali esperanças vazias, esperanças falsas para a pessoa que já não tinha nenhuma perspectiva de ser feliz aqui neste mundo. Então ela tinha que inventar um outro mundo em que ela pudesse ser plenamente feliz. Então, ao longo de todo esse século aí, século XIX, até metade do século XX, a gente tem muito claro essas correntes que vão questionar a existência de Deus, vão questionar princípios, vão questionar tradições. E eu coloquei a imagenzinha aqui de uma obra que é muito interessante, é um romance do filósofo Albert Camus, não sei pronunciar, mas eu acho que é Camus. E ele trata a questão existencialista, só que um pouco mais madura.
E ele trata da espiritualidade desse personagem central dele, e como ele acaba sendo aquela pessoa claramente cética, ou seja, ela não tá nem aí, ela não liga para Deus, não liga para a sociedade, ela acha que as coisas têm que ser assim mesmo e aceita o fim dela. E é uma perspectiva triste, uma perspectiva em que a pessoa não tem mais felicidade nesse mundo. A felicidade dela tá no aqui e no agora, porque amanhã é outro dia. E ela não tem uma esperança, de fato, ela não tem uma fé bem fundamentada. A fé dela tem as coisas daqui. Então, acho que amanhã vou estar viva. Beleza, enquanto não tiver amanhã, comamos e bebamos, né? E aí eu trago a questão do ateísmo brevemente. Estou de olho na hora aqui, porque eu acho que daqui a pouco dá um meio. Mas o McGrath, aqui no livro dele, Como Lidar com a Dúvida, ele coloca que tanto crer como não crer em Deus exigem um ato de fé. Porque o ateísmo não é só fatos e o cristianismo também não é só fé. Então, os cristãos têm essa imagem de que os ateus são pessoas que têm a razão de tudo, que elas também não duvidam de nada, e não é bem assim. O próprio C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele fala sobre a experiência dele envolvendo a dúvida. E é muito interessante. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria um pouco mais sobre isso. Mas ele mesmo o apresenta, né? Ele que foi ateu por tanto tempo, depois se tornou uma das peças centrais do cristianismo ali no século XX. Mas ele coloca sobre algumas dúvidas que ele tinha quando ele era ateu. Então, ele fala sobre a questão da justiça e da injustiça, por exemplo. Ele dizia que, não, mas esse mundo é muito injusto. Mas por meio da própria dúvida, como a gente viu, a dúvida intelectual, ele se perguntou, mas de onde que eu tirei esse conceito de injustiça? Se eu tenho esse conceito de injustiça, é porque eu conheço algo que é justo, que é mais justo do que qualquer coisa que eu conheço aqui na Terra. Ele falou, não, então, se eu tenho esse conceito em mim, é porque de fato deve haver uma justiça superior. Se não houvesse, se o mundo inteiro fosse injusto, eu não teria consciência do que é justiça de fato. E a questão do ateísmo também pode ser relacionada à questão de confusão, de desespero, de problemas não resolvidos ao longo da vida dela. E o McGrath também, no livro dele, coloca como um detalhe muito interessante sobre uma ótica que temos sobre o ateísmo, e ele coloca que a reação popular a uma ideia não tem relação com o fato dela ser verdadeira ou não. Então, as pessoas no mundo, as pessoas ateias, podem ter essa perspectiva de, não, mas isso é falso. Porque olha aí a figura, olha lá o crentinho lá com a Bíblia debaixo do braço. E não é porque as pessoas estão vendo isso que Deus não exista. Isso não tem nada a ver. Um exemplo que a gente pode dar é a questão do gosto. O fato de você não gostar de algo não quer dizer que ele não possa ser bom, que ele não possa existir, já fica complicado. Mas uma questão de gosto, por exemplo, existe o gosto popular de que Friends é a melhor série de comédia que já foi criada. E eu posso não gostar de Friends, mas isso não impede que ela seja uma série boa. E aí nós temos uma outra lembrança, um lembrete de que o mundo, no estado natural, ele é depravado, ele está afastado de Deus e, consequentemente, odeia Deus. E nós não devemos nos martirizar quando surgem dúvidas que nós não podemos responder. Dúvidas que, às vezes, um ateu vai fazer para nós, uma pessoa cética, e nós não sabemos responder. Porque, às vezes, essas dúvidas elas surgem para nos derrubar. E nós devemos nos lembrar de que o mundo odeia Deus. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, ali em João 17, ele coloca que ele ora para os seus, quem está no mundo. Ele fala assim, Deus, que eles sejam santificados na verdade, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, assim como eu não sou. Então, é muito bonito até mesmo esse cuidado que Cristo tem por nós, de tentar nos lembrar sempre disso, que o mundo odeia Deus e às vezes não vai ter jeito, vão surgir dúvidas que você não vai saber responder, mas ok,
A vida segue, se você tiver fé. É isso que importa. Lewis também, ele apresenta o trilema dele sobre... É uma questão interessante, em que ele fala sobre pessoas que acham que Jesus foi um grande mestre da moral, mas que ele não foi o filho de Deus, que ele não tinha nada a ver com o Messias. E aí o Lewis coloca esse argumento dele, que obviamente eu não vou explicar, porque o tempo está acabando. Ele coloca que Jesus ou ele era um lunático, ou ele era um mentiroso, ou ele era de fato o filho de Deus. E por meio desse argumento dele, ele vai explicar por que faz mais sentido ele ser o filho de Deus do que um mentiroso ou um lunático. E outra influência que a gente tem é a cultura e a mídia, que são subprodutos da sociedade. E que eu vou passar mais rápido, mas eu trouxe como essa questão da dúvida, ela permeia a nossa vida cotidiana, principalmente o nosso entretenimento, e ela é tratada de uma perspectiva boa, né, porque ela gera algumas questões interessantes, mas eu não vou criticar aqui, falando, não, você não pode ler esses livros, não pode ver esses filmes, mas eu trouxe aqui de uma maneira mais didática mesmo, de uma maneira pedagógica, para vermos como a questão da dúvida, ela nos cerca em todas as questões da nossa vida, e não só quando nós estamos sendo ali cristãos ativos, né? Quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos orando, quando nós estamos meditando sobre Deus. E coloquei aqui Dom Casmurro, né? A obra inteira, quer dizer, da metade para o final, né? Mais precisamente. Machado de Assis coloca essa grande dúvida, né? Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? A dúvida da desconfiança, né? E aqui no livro da Agatha Christie, Os Crimes ABC, mas representa principalmente esse gênero de ficção policial, em que ao longo de toda a história você tem essa dúvida. Quem matou a pessoa? Quem motivou esse crime para acontecer? Então você vai ficando com essa dúvida e às vezes chega no final da história e era outra pessoa que matou, você fica, poxa, mas tinha tanta evidência de que era outra pessoa. E nas artes plásticas também nós temos algumas obras que nos geram dúvida. E aqui tem Abaporu, e tem gente que pergunta, o que é essa coisa? E eu vi já na internet gente pensando que isso aqui era um nariz. Enfim, essa obra de arte, acho que das obras brasileiras é a que mais gera dúvida nas pessoas e às vezes até um certo incômodo, um certo desconforto. Também Picasso, ele instigava as pessoas a pensarem antes de tirarem suas próprias conclusões. Então, nessa obra Guernica, que ele claramente fala sobre a Guerra Espanhola, mas existem figuras aqui que ninguém sabe explicar, então fica a dúvida, o que isso representava? No próprio movimento dele, que ele colocava aqui, às vezes você não conseguia entender quais eram as formas que ele estava desenhando, o que aquilo representava. E outro grande desenhista que colocava a dúvida em questão foi o Escher, e nos desenhos dele sempre você fica duvidando, assim, por onde eu começo, como é que eu interpreto isso, para que lado eu olho, para que ângulo eu vejo as coisas. E, por último, nós temos os filmes, né? Esses filmes também, eles são cercados por dúvidas, e aqui eu não sei se vocês são cinéfilos ou não, mas tem A Origem aqui, o final, fica a dúvida aí, que ninguém nunca soube explicar também, o Nolan deixou em aberto. Parasita também, existe questionamento se aquilo tudo existiu, se estava só na cabeça dele, ou como foi que aconteceu aquilo, se aconteceu, como é que é o final, como é que é o desfecho da história. Tem o filme Mãe, que eu assisti esse filme e fiquei pensando por um tempão o que aquilo representava, e aí quando chegou mais pro final do filme eu, talvez faça sentido, mas continuou aquele pensamento ali me cercando, né, essa dúvida permanente. E por último eu trago aqui o pôster do O Poço, que o final também gera uma certa dúvida. E fiz um lembrete aqui com essa passagem de Colossenses, em que está escrito assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
Então, a dúvida, às vezes, ela pode surgir como essa influência da sociedade em que a gente vive, como dos produtos dessa cultura, mas nós não devemos nos distanciar de Cristo por causa disso. Então, mesmo que as dúvidas possam surgir, porque nós vivemos em uma sociedade que é motivada pela dúvida, nós não devemos nos afastar de Deus por isso. E sim, nós devemos colocar nossas dúvidas no lugar certo. E por último, existe a influência do pecado. E o próprio pecado original, ele esteve relacionado com a dúvida. Porque ali naquela parte, eu coloquei em destaque, a serpente fala assim para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E ali a mulher responde com certeza: não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. E aí vem a serpente de novo, com a dúvida. Põe ali a dúvida atrás da orelha, lá, a pulguinha atrás da orelha da mulher. Fala assim: não, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí a mulher cai, porque ela duvida da veracidade do que Deus disse, por meio daquela influência ali que vai levar ao pecado. E para concluir, como nós devemos encontrar o lado mais ensolarado da dúvida, né? Que fica a resposta prática para fechar o nosso semestre com chave de ouro. Bom, primeiramente, nós devemos ver a dúvida como um dos efeitos do pecado que se reflete em nossa fragilidade humana. E aí eu lembro um pouquinho de 1 Coríntios 13, em que fala que nós vemos hoje como um espelho. E nós conhecemos em parte, mas um dia nós conheceremos como somos conhecidos. E lembrando que o espelho naquela época, ele não era bonitinho que nem o nosso, ele tinha suas deformidades. Então a pessoa nunca conseguia ver de fato as coisas refletidas do modo como elas eram. E, semelhantemente, hoje nós vivemos em um mundo que é corrompido pelo pecado e que a dúvida, consequentemente, ela é um dos efeitos desse pecado. Também devemos ter uma relação saudável com a dúvida, buscando principalmente deixar a dúvida naquele primeiro parâmetro ali de falta de conhecimento. Então, nós não devemos reprimi-la. Essas dúvidas devem ser um lembrete que nós precisamos continuamente da graça e do alimento espiritual, e não sermos levados ao ceticismo nem à incredulidade. Ou seja, pratique as disciplinas espirituais, porque isso vai te ajudar a ter uma relação saudável com a dúvida. Se você quiser também, procure um pastor, procure aconselhamento, para poder tirar essas dúvidas que possam estar te machucando ali dentro, te impedindo de ter uma fé mais fortalecida. E uma vez que a gente investiga as raízes da dúvida, a gente pode lidar melhor com elas, encontrar artifícios para saná-las. E coloco aqui como conclusão: deposite seus questionamentos em Deus e confie em suas promessas, porque ter as respostas para tudo não é tudo. E aqui eu retomo as palavras do Kohelet, ali em Eclesiastes. A gente teve uma palestra brilhante sobre Eclesiastes, e eu gosto muito desse livro, é o livro da sabedoria. E ele coloca assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Então, às vezes, conhecer demais também acaba se tornando um problema. Se você tiver as respostas para tudo nessa vida, você vai se tornar uma pessoa infeliz. Pensa bem, quando a gente é criança, a gente tem tanta fé, tem tanta esperança que o mundo é bom, que as pessoas são boas. Mas quanto mais a gente cresce, mais a gente conhece e vai vendo que o mundo não é bem assim. Nós ficamos amargurados, nós ficamos irados também. E vamos sendo entristecidos por causa disso. Então, a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos ter fé e confiar em Deus. Porque mesmo com toda a ciência do mundo, ainda existem dúvidas que nós não vamos conseguir explicar. E por último, para acabar mesmo, coloco esse provérbio: porque o que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então você pode até mesmo achar o bem com toda a sua sabedoria, com todas as respostas para todas as suas dúvidas. Mas se você não confia no Senhor, você não vai ser feliz plenamente. Você pode achar o bem, mas você não vai ser feliz como você deveria ser. E é isso, pessoal.
Vou clicar aqui. Legal, Aline. Não ter falado demais. Deixa eu só colocar meu fone aqui, que eu tirei ele para ouvir pelo notebook, rapidão.